Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos estudar geografia. Hoje nós começaremos a partir da página 168, falando sobre paisagens urbanas. Neste capítulo, você vai estudar as paisagens urbanas, como elas são, como se formam e que tipo de serviços encontramos nelas. Conversa vai. Que elementos predominam na paisagem de abertura? Naturais ou culturais? Por que essa paisagem não pode ser considerada rural? Quais atividades são realizadas nesse tipo de paisagem? Estamos falando dessa paisagem de abertura. Aqui a gente percebe mais elementos naturais, feitos pela natureza, ou culturais, feitos pelo homem. A gente observa muito mais elementos culturais, feitos pelo homem. Muitas construções, casas, prédios, pontes, o helicóptero, coisas que o homem criou. Por que essa paisagem não pode ser considerada rural? Porque ela não tem características de lugares que ficam na zona rural, onde se encontra muito mais elementos naturais do que culturais. Aqui é o contrário, tem muito mais culturais. Que tipo de atividades será que são desenvolvidas nesse lugar? Diversos tipos de atividades. Prestações de serviço, como bancos, hospitais, escolas, cabeleireiros, advogados, além de outros tipos de serviço também, comerciantes, Então, diversos tipos de atividades são desenvolvidas nessa área, nessa região urbana. Conversa vem. Com base na sua percepção, escreva a seguir o que diferencia o espaço urbano do espaço rural. Então, você vai colocar aqui, com suas palavras, o que você acha que tem no espaço urbano e o que é que tem no espaço rural. Qual é a diferença entre ambos, entre os dois? Aí você vai escrever aí a sua opinião. 169, centro da cidade. O centro é um bairro característico na maioria das cidades de todo o mundo. E no Brasil não é diferente. Em geral, o centro é o bairro mais movimentado e que apresenta uma grande concentração de serviços, como comércios, bancos, alimentação, entretenimento, serviços públicos, entre outros. Outra característica comum no centro de diversas cidades brasileiras é que ela representa a origem da cidade, ou seja, muitas cidades nasceram e cresceram ao redor do que atualmente é o bairro centro ou próximo a ele. Temos aqui o centro histórico da cidade de São Paulo, nessa foto aqui. E agora a gente vai para o nosso RA conhecer a formação das cidades. Vamos lá. Localização. As cidades geralmente começam em um local de passagem de pessoas. Esse local está, na maioria das vezes, próximo de recursos importantes para a vida, como água, comida e vegetação. É por isso que comumente observamos rios que passam pela cidade. Centralidade. Com o tempo, algumas pessoas passam a se instalar nesse local de passagem, seja pelo conforto, pela conveniência de ser próximo ao local de destino ou pelo contato com pessoas diferentes, que favorece a troca de mercadorias e o comércio. Crescimento. Conforme mais pessoas se instalam, surgem pequenas vilas, onde o número de casas e o comércio aumenta, favorecendo cada vez mais a chegada de pessoas para morar na cidade. Urbanização. Até surgirem e se instalarem fábricas que precisem de muitas pessoas para trabalhar, as ruas de terras passam a ser pavimentadas. Com o tempo, as casas simples passam a ser construídas de cimento e surgem prédios para atender a necessidade de moradia para todas as pessoas. Então, a urbanização surge quando a cidade começa a crescer muito e ficar cheia de pessoas. 170. Surgimento e crescimento. A grande maioria das cidades nasceram pequenas, por meio de núcleos centrais, e cresceram ocupando seus arredores. Com o passar do tempo, chácaras de plantio e criação foram dando lugar às residências, às vias de transporte, no processo chamado de urbanização. Para saber mais, em alguns casos, características naturais, como a serra, podem dificultar o crescimento da cidade, em um determinado sentido,
Isso porque geralmente esses lugares são protegidos por leis que impedem a derrubada da vegetação. Aqui nós temos a Serra do Mar, que fica no Paraná. Segundo a nossa Constituição Federal, no artigo 225, diz: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações. Inciso 4º. A floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a zona costeira são patrimônio nacional. E a sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Então, algumas áreas são protegidas por lei e precisam continuar assim, porque senão elas serão destruídas, trazendo grande prejuízo para o local. 171, de olho no local. Esse de olho no local vai ser o seu para casa, porque precisa ser feito com alguém que esteja aí perto de você. Para conhecer melhor o centro da cidade onde você vive, procure, com a ajuda de um responsável, um adulto que frequente esse espaço e aplique o questionário a seguir. Você vai procurar na sua casa ou próximo dela alguém que costuma visitar o centro da cidade. Você vai colocar o nome do entrevistado, em que é que ele trabalha, a ocupação é o que é que ele faz. Quantas vezes por semana ele costuma ir ao centro da cidade? Qual é o motivo que faz ele frequentar o centro da cidade? Ele vai só fazer compras ou ele trabalha lá? Então você vai colocar aí. Que meio de transporte você utiliza ao ir ao centro da cidade? Vai de transporte particular? Vai de transporte público? Quais são os serviços que você costuma utilizar no centro da cidade? Quando você vai ao médico, quando você vai a uma loja, então você coloca. Em sua opinião, quais são os principais problemas existentes no centro da cidade? E por último, o que deveria ser feito para minimizar, ou seja, diminuir os problemas relatados na questão anterior? Aqui, a pessoa entrevistada vai dizer quais são os problemas que ela nota no centro da cidade. E a última questão é: o que poderia ser feito para resolver esses problemas? Ok? Então, isso aqui só pode ser feito em casa, fica no seu para casa. 171, de olho no local. 172, bairros tradicionais. São considerados bairros tradicionais aqueles que apresentam características particulares em relação à sua colonização, em geral ligadas à cultura dos povos que os ocuparam, como bairros italianos, japoneses e etc. Um exemplo de bairro tradicional é o centro histórico. O centro de uma cidade muitas vezes se desloca do local de fundação para uma área próxima. Isso ocorre devido ao crescimento das atividades econômicas e ao movimento de pessoas e veículos, que precisam de construções mais modernas e espaçosas e de via de circulação mais amplas. Dessa forma, o antigo centro pode ser convertido em um centro histórico, local onde prevalecem nas paisagens elementos humanos construídos no passado, como os casarões. Para proteger as marcas deixadas pelo antigo povo, os antigos povos, que ajudaram a construir as cidades, existe o processo de tombamento, que tem como objetivo preservar essas áreas. Quando um local é tombado, ele fica protegido, ele não pode ser mexido, reformado, destruído, não se pode fazer nada nele sem autorização do governo. Então, esses bairros bem antigos são chamados bairros tradicionais. Aqui nós temos o centro histórico da cidade de Recife, capital do estado de Pernambuco. Observe os casarões antigos e as ruas estreitas pavimentadas com pedras. Do outro lado, nós temos o Teatro Amazonas, que fica em Manaus. Foi inaugurado em 1896 e é um exemplo de prédio tombado por ser considerado um patrimônio histórico da cidade. Ok? Então, por hoje a gente fica aqui. Eu vou mostrar para vocês a nossa ficha de atividades. Faremos 2 páginas, 127, aliás, 107 e 108. 107. Complete corretamente as frases sobre os diferentes bairros da cidade utilizando as palavras que estão na caixa a seguir.
Então, nós temos aqui centro histórico, naturais, tradicionais, urbanização e centro. Vamos preencher aqui as lacunas. Certo? Primeiro, geralmente o quê? O centro, né? Geralmente, o centro é o bairro mais movimentado da cidade e apresenta grande concentração de oferta de serviços, como comércios, bancos, alimentação, entretenimento, serviços públicos e etc. A maioria das cidades nasceram pequenas por meio de núcleos centrais e cresceram ocupando seus arredores. No processo chamado de, quando a cidade começa a crescer muito, a gente chama esse processo de urbanização. Urbanização. Letra C. Em alguns casos, características da paisagem, como rios e serras, podem condicionar a direção do crescimento de uma cidade. Então, a paisagem o quê? Que tem rios e serras? Naturais. Naturais. E letra D, os bairros o quê? São aqueles que apresentam características particulares da cultura dos povos que os colonizaram, ou seja, aqueles bem mais antigos. Eles são chamados de quê? Acabamos de estudar. Tradicionais. Os bairros tradicionais são aqueles que possuem características particulares da cultura dos povos que os colonizaram. E letra E, os antigos centros podem se converter em um centro histórico. Em um centro histórico, local, onde prevalecem as paisagens e elementos humanos construídos no passado, como os casarões. Pronto, completo. 108. Observe as paisagens a seguir, elas apresentam aspectos sociais de bairros da cidade. Você consegue identificar que tipo de bairros estão representados? Vamos lá. Letra A. Marque a alternativa que apresenta o tipo de bairro representado na paisagem A. Será que esse bairro da paisagem A, que a gente percebe aqui uns prédios bem antigos, eles são residencial, industrial, histórico ou central? Ele é um bairro o quê? Histórico. Né? Histórico. Bairro histórico. Então, você vai marcar aí, letra A, bairro histórico. Letra B. Marque a alternativa que representa o tipo de bairro representado na paisagem B. Vamos ver a paisagem B. Observe quantas pessoas estão na rua. Então, esse tipo de bairro que tem muito movimento, ele é residencial, industrial, histórico ou comercial? Claro que ele é comercial. Isso mesmo. Aí você vai marcar. E letra C, marque a alternativa que representa o tipo de bairro da figura C. O que é que a gente observa aí na figura C? Muitos prédios com apartamentos. Então, esse tipo de bairro é o que? Onde as pessoas moram? Residencial. Isso mesmo. Então, por hoje é só. Façam no capricho. Qualquer coisa podem nos procurar que ajudaremos você. Um abraço a todos e até a próxima aula. Tchau.